Agora que o nosso botão, cada botão já possui o seu listener próprio, né, por meio de classe anônima, então o que nós queremos aqui de fato é chamar um método que vai realizar a soma, né, ele que vai realizar a soma. Então nós podemos chamar aqui um método calcular, por exemplo, aqui no clicou no somar, ao invés de clicou no somar, tá vendo a mensagem? Nós vamos criar aqui, ó, calcular, por exemplo, calcular, pronto, ele vai calcular. Só que esse método não existe ainda, né? Então nós vamos criar ele na classe form calculadora swing. Tá? Então, ou seja, a gente quer que esse método calcular seja executado. Então, para calcular, o que nós precisamos fazer para calcular? A gente precisa acessar os dados dos componentes, né? A caixa de entrada número 1 e a caixa de entrada número 2 e acessar o seu conteúdo. Então nós já temos aqui a caixa de text field número 1, ponto. Se eu fizer isso aqui, ó, get text, eu estou acessando o texto do meu componente. Então com o get text nós acessamos o conteúdo que está preenchido dentro do botão. Só que eu tenho que fazer o que? Nós temos que colocar aqui uma variável N1 para receber o texto do primeiro componente. Só que nós temos um problema aqui, né? Qual que é o problema? Eu não posso converter um texto no double, eu não posso pôr uma string dentro do double. Então para isso eu utilizo o que? Uma classe, o método parse da classe double. Então eu faço aqui, double.parse double, que aí eu passo o string como parâmetro. Olha só. Eu passo o string como parâmetro, que eu vou extrair do campo de entrada, e esse string vai ser convertido para double. E eu guardo ele aqui numa variável local, double. E eu faço a mesma coisa para o outro. Tá? 2 e a mesma coisa aqui, 2. Então eu faço a mesma coisa para o outro. Ou seja, eu fiz a leitura dos textos que estão dentro do componente. O próximo passo é simples, é realizar uma soma e printar essa soma, ou imprimir essa soma, setar no texto do resultado. Tá? Então o que a gente faz? Cria uma variável double soma, recebe N1 mais N2. Pronto, somei. Mas eu quero mostrar essa soma lá no resultado, então nós temos um label só para ele. Então eu tenho aqui um label resultado, ponto, set text. E aqui eu vou colocar o meu soma. Aí você fala, bom, mas o meu soma não é um string. O meu soma não é assim. Então a gente poderia... Tem várias formas de fazer esse cara aqui virar uma string. A primeira seria, bom, de repente eu poderia colocar dentro de um wrapper soma e colocar aqui a toString. Olha lá. Porque só o primitivo double não tem isso. Então eu guardei esse resultado, dn1 mais n2, dentro de um objeto wrapper da classe double. Ah, beleza, se ele está dentro da classe double, então eu tenho um método para converter ele para string se eu precisar. Essa é uma forma. Agora você fala, não, mas eu quero manter ele primitivo aqui, então não tem toString, ó. Não tem como chamar toString, porque ele é primitivo. Mas eu posso chamar a classe string.valueOf e transformar isso aqui numa string, por exemplo. Então, de qualquer modo, vai ter que passar por uma transformação. Qual é mais dado? Então, essas são as duas formas que a gente tem para utilizar. Então, não tem, vai depender de... Não, eu já estou trabalhando com um wrapper aqui. Bom, se você está trabalhando com um wrapper, então é mais fácil você colocar aqui, né? Soma.string. Mas por que tem que ser toString? Por que tem que ser string? Exatamente. Ó, o método setText espera o que comparando? Um string. Então eu não posso só jogar soma aqui. Eu tenho que fazer a conversão. Então eu vou colocar diferente aqui. Olha só. Então nós temos aqui o cálculo da soma. Então ao clicarmos no botão, nós chamamos o calcular, o método calcular da classe form calculadora swing, está ali. Tá? Então, como eu mandei ele gerar o código, né, mandei ele construir para mim, então ele construiu o método com protected. Então eu vou deixar ele privado aqui para ser usado apenas internamente, esse cálculo. Tá? Realizou o cálculo. Tá? Então, testando. Então o resultado está aqui, né? A janela está pequena, vou esticar um pouco. Vou aqui, ó, 100, 200, calcular.
300. Essa é a soma. Não tinha como Ok? fazer uma janelinha de texto para pôr o resultado. Olha só, para limpar, aqui ó, no botão, ao invés de colocar clicou no limpar, a gente chama o método limpar, certo? Não, Vamos limpar. Tá ali. Esse método nós vamos criar ele da classe. Opa, não internamente, vamos criar ele lá fora, na classe form. Limpar. Vamos colocar aqui como privado. O que ele faz? Ele acessa os componentes, ó, text field número 1 e seta o texto vazio. Pronto. O primeiro texto vai ser número 2, ponto, sete o text vazio. Colocou vazio nos dois. E também no label resultado. Olha só, o limpar ele faz isso, ó. Ele coloca vazio no texto e coloca 0 no resultado. Ele simplesmente atribui vazio para o primeiro campo, atribui vazio para o segundo campo e atribui 0, 0 para o campo de resultado. Tá? Então, um método simples, nós colocamos aqui uma chamada. Toda vez que clicar no botão limpar, ele vai chamar esse método que vai realizar esse processo aí de limpar. Olha só um detalhe. Nós poderíamos também, ao invés de criar o método limpar e o método calcular, já deixar essa operação de cálculo, olha só, dentro do método. Ao invés de colocar dessa forma, nós poderíamos fazer direto, assim. Nós poderíamos fazer assim direto, ó. Tipo assim, dentro, quando eu chamei o calcular soma, ele já faz a soma aqui dentro. Quando eu chamei o limpar, nós poderíamos já também ter o limpar aqui, ó, nem precisar do método. Poderia ser feito diretamente, tá? Só para vocês saberem. Então nós colocamos aí dentro de um método para caso houver necessidade, né, de reutilizar aquele método. Então, por exemplo, mas eu não poderia no botão calcular já fazer a soma aqui? Posso. Não poderia já no limpar já fazer a limpeza aqui? Posso. Estou até removendo aqui o limpar e o calcular. Posso. Eu deveria ter feito esse aqui primeiro, tá? Para depois tirar no método para ficar mais didático. Mas já foi, né? Então deu para entender. Aqui a gente coloca todo o conteúdo da programação, né, do cálculo de soma e todo o conteúdo da limpeza. Tá aqui. Então funciona. Mas por que a gente colocou dentro de um método? Só para você reaproveitar, reutilizar. Se de repente limpar, não é só quando clica no botão limpar. De repente, após realizar o cálculo, você já quer limpar também. Quer dizer, quer exibir e de repente após, sei lá, fechar a janela, alguma coisa, e você quer resetar o cálculo. Você pode chamar de vários lugares. A ideia é que você possa reutilizar. Tá? Mas nada impede de você programar aqui dentro, fazer aqui dentro o cálculo. Tá? Então, olha só, rodando isso aqui. Calcular, tá lá, normal. Certo? Então agora vamos colocar um menu na nossa janela. Tá? Então para colocar o menu, vamos declarar o menu. Vai ficar assim, ó, arquivo e ajuda. Tá? Vamos declarar os componentes de menu. Então o componente de menu ele é composto por uma barra, por um JMenu bar, que é a barra inteira. É a barra inteira de menu. Que é essa barra aqui, ó. Que vai do arquivo até aqui. Isso aqui é a barra de menu, certo? JMenu. O que é um JMenu? São os itens do menu. Vem aqui, por exemplo. Tudo isso aqui é uma barra. Só que a barra é composta por vários JMenu. Por quê? Porque se eu clico aqui, ele abre várias opções. Né? Várias opções. Então, ou seja, a barra é o conjunto de JMenus. Certo? E onde cada JMenu tem o que? JMenu item. Ou item. JMenu item. Tá aqui, ó. Certo? Ali. JMenu item. Ou seja, nós vamos instanciar, criar uma barra, instanciar a barra, instanciar os dois JMenus e os itens dele. Então vamos fazer JMenu bar, menu, JMenu item. Então vamos colocar JMenu bar, uma barra, vamos chamar de barra menu. Vamos colocar o menu arquivo, JMenu, vai ser o menu arquivo,
private, né? É. Isso. Vizinho do menu arquivo, nós vamos ter o menu ajuda. Certo? E vamos ter vários itens, né? Então vamos colocar novo, sair e sobre. Novo, sair e sobre. Pronto. Eu vou colocar aqui como sendo, olha lá, menu. Pronto. Só que é o seguinte, eu só declarei, né, os componentes. Nós não construímos eles ainda, não instanciamos ele. Então nós vamos instanciar ele no construtor. No momento que a janela for construída, além de nós, né, configurarmos a janela, né, construirmos o container, configurarmos os botões, criarmos os campos, tudo bonitinho. Vamos lá embaixo. Pode ser lá embaixo? Pode ser, ou pode ser aqui em cima para ficar mais lógico, né? Sim. Vamos colocar aqui em cima. Após a configuração da tela, vamos fazer a configuração do menu. Aí aqui nós vamos colocar, bom, primeira opção que eu tenho, menu bar, barra de menu, certo? Então eu vou instanciar a minha barra de menu. Barra de menu recebe new J menu bar. Pronto, instanciei. Agora eu preciso instanciar o que? O menu arquivo. Então, menu arquivo recebe new J menu. E aqui eu vou colocar uma string, né, dizendo o label, o rótulo do arquivo. Depois, menu ajuda. Eu não criei o menu ajuda? Coloquei meu ajuda, é menu. Menu ajuda, recebe new J menu. Ajuda. Certo? Depois vai vir o que? O item, né? Os itens que a gente falou aqui, ó. Então nós colocamos novo sair sobre. Novo sair sobre. Então, menu novo sair e sobre pronto. Então aqui é o que nós já estamos cansados de fazer. O que tem aqui? Aqui tem um construtor, chamamos o construtor, né, padrão, e aqui nós chamamos um construtor sobrecarregado que espera uma string como parâmetro de entrada. E estamos atribuindo esses objetos aquelas propriedades. Então no momento que nós construímos a janela, já estamos instanciando os botões. Uma coisa é, vamos colocar aqui a construção do menu, né? Construção dos objetos. Agora nós vamos dizer quem é filho de quem, né? Quem é quem. Tipo assim, vamos colocar dentro da barra, colocar quem? O menu arquivo e o menu ajuda. Nós temos que dizer que esses dois estão dentro da barra, né? E que essas opções, por exemplo, novo e sair, por exemplo, vai estar em arquivo, e esse sobre vai estar em ajuda. Nós temos que vincular, amarrar e descobrir. Então olha só, no construtor nós construímos e agora vamos montar quem está dentro de quem, tá? Então a gente fala, bom, na barra de menu eu adiciono, na minha barra de menu, estou montando a hierarquia. Na minha barra de menu, na barra de menu nós vamos adicionar um componente dentro dele, que é o menu arquivo, e também na minha barra de menu eu vou adicionar qual? Menu ajuda. Pronto, tá ali. Aí tá certo.
No meu menu arquivo, quem que eu vou adicionar? O novo e o sair. Então eu vou lá no meu menu arquivo. Arquivo, ó, tá menu arquivo. Deixa eu dar uma renomeada nele aqui. No meu menu arquivo, eu vou, adicionar menu arquivo. Adicionar o novo, o menu item novo e o sair. Pronto. E no meu ajuda eu vou adicionar o sobre. Pronto. Então aqui nós montamos, né, a hierarquia de menus. Construímos os objetos e aqui vinculamos a hierarquia deles, quem está dentro de quem. Certo? Por fim, nós precisamos setar essa barra de menu na janela. Então a gente fala assim, ó, bom, esta janela diz set a J menu bar. Barra de menu. Então agora nós estamos o quê? Vinculando a barra de menu na janela. Porque se a gente não fizer isso, a barra de menu ela é construída, só que em momento algum ela vai ser adicionada à janela, ela vai aparecer, ela não aparece. Então isso aqui é o que faz visualizar, é o que vincula ela na janela. Então rodando nosso programa, nós temos ali um menu. Olha lá. Um menu. Apareceu o menu, bonitinho ali. Agora, nós queremos fazer o que? Nós queremos fazer com que estas opções do menu tenham funcionalidade. Então, é isso aí. Queremos colocar agora funcionalidades no novo, sair e sobre, né? São as opções aqui, que são os itens, né, do menu. Então, como a gente pode fazer? Nós temos que adicionar funcionalidades nele, né? Então nós já temos aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o menu, vamos colocar aqui embaixo para não separar. Posso pôr aqui, ó, menu arquivo, tá ali, menu arquivo, ponto, add action listener, certo? Aí eu posso usar a abordagem de implementar um listener, fazer a minha própria janela implementando um listener, né, do Action e trabalhar todo mundo com if else, ou posso usar a mesma abordagem que nós usamos no botão calcular de classe anônima. Né? Então qual que vocês preferem? Classe anônima. Todo mundo quer ser anônimo, né? Então vamos lá. Então, vamos colocar aqui. Pronto, colocamos anônimo e aqui é o que vai acontecer quando clicar naquela opção do menu. É o que vai acontecer, que no caso aqui é o novo, né? O que vai acontecer quando clicar no novo? Vai ter que limpar, né? Vai limpar os dados ali, né? Agora também no sair vai ter que fechar a janela. Então a gente pode colocar ali menu item sair, ponto, add action listener, new action listener. E aqui aqui nós vamos colocar o comando para realizar a saída. E o sobre vai ser uma mensagenzinha que a gente quer dar, né? Tipo, menu novo, né? Aqui menu. É menu item novo, verdade. Aqui é menu item novo, tá certo. Menu item novo, o sair e o sobre. Então a gente vai lá, menu item sobre. E aqui nós vamos colocar
Action Listener instanciando anonimamente o seu evento. E aqui nós vamos programar. Por exemplo, o sobre, vamos começar pelo sobre. O sobre vai dar uma mensagenzinha. Versão do... Clicou no sobre, por exemplo, eu quero que mostre um JOption pane, apenas uma janelinha. Show Input Dialog. Oh, perdão, Show Message. Uma mensagem. Vamos colocar assim: fábrica. Isso. Aqui, ó, Show Message. Aqui, o primeiro parâmetro, olha só, eu coloquei nulo, mas ele pergunta qual que é o componente pai, né? Então, o componente pai era o que? É a instância de fora, é a instância do meu form calculadora disso. Só que se eu colocar aqui, por exemplo, this, ele vai entender que o pai, eu estou dizendo que é esse objeto aqui, ó, que esse objeto this é esse objeto interno e não o objeto externo. Tá? Então vamos colocar nulo no primeiro momento para a gente testar e a gente vê o que acontece. Aí olha só, depois que a gente pôs o sobre, né, nós podemos testar. Então nós vamos visualizar ali. Opa. Aqui, ó, sobre, clicou no sobre, ele carrega Fá programador, ok, certo? Tem um bugzinho na janela aqui, mas olha só, tá lá, ajuda sobre, e ele mostra a janelazinha. Aí você fala, poxa, mas eu não queria deixar nulo esse parâmetro aqui, né? Não tem como, eu sei que eu sou anônimo, né? Mas eu não poderia dizer que a instância é a instância do meu pai? Posso, porque assim, na verdade, a ideia é assim, ó, o primeiro parâmetro é dizer quem é o componente pai da janela, janelinha. Como nós estamos dentro de um anônimo, então nós não podemos dizer diz aqui, ó. Mas eu posso dizer, em forma calculadora, ponto diz. Então olha só, no sair, nós podemos colocar aqui system.exit status 0. Então vamos fazer uma experiência. Rodando, arquivo, sair. Então o que ele fez? Fechou a janela. Tá? Então sair é simples. Aí você fala, bom, e o meu novo? O que o meu novo tem que fazer? Não é limpar? O novo é limpar, não é? Só que nós já tínhamos aqui um botão limpar, olha só. Já tínhamos um botão limpar. Poxa vida, mas eu vou ter que duplicar esse código. Olha lá. O código limpar de baixo lá em cima. Perceba que o botão limpar lá embaixo já tem o código da limpeza. São 3 linhas aqui. E aqui em cima também vou precisar. Então eu posso duplicar esse código. Ou eu posso fazer o quê? Criar um método para eu reaproveitar ele. Entendeu? Então olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar as 3 linhas que correspondem à limpeza, certo? E vou por Ctrl 1. Aí ele vai perguntar, bom, o que você quer fazer? Eu quero extrair o método. Extrair o método, vou chamar de limpar, ó. Só para ficar mais rápido. Aí criei o método limpar. Só que esse método limpar, ele não pode estar aqui dentro do meu objeto anônimo, da minha classe anônima, porque senão eu não consigo reutilizá-lo. Então eu vou deixar esse meu limpar fora. Fora. O meu limpar é um método que está fora. Olha lá. Aí eu vou vir aqui e vou colocar limpar. Pronto, limpar. Criou o método limpar. Certo? Fora. Aí o que acontece? Esse método, esse botão limpar chama limpeza. E o botão novo, o novo também chama limpar. Então quando eu clicar no botão novo, eu chamo o método limpar. Quando eu clicar no botão limpar, eu também chamo limpar. Então, ou seja, eu reutilizei código, não tirei aquela duplicação de código. Como que faz isso aí, né? Só um pouquinho. Se eu clico aqui, olha lá, tem vários dados preenchidos aqui, embora nem tratamos, né, se os dados nem são numéricos aqui, nem poderia, né? Mas vamos limpar. Limpou, funcionou. Vamos de novo. Arquivo novo. Limpou também. Os dois limpam. Os dois limpou. Entendeu? A mesma função. É status? Então vai lá. Zero. Vamos agora fazer então um método para saber se os dados são válidos ou não. Então é a consistência dos dados do campo.
Então, tipo assim, se o usuário colocar um texto lá, por exemplo, colocar vazio e mandar somar, já não pode. Né? Colocou um texto, já não pode. Entendeu? Então a gente vai colocar aqui, ó, is dados válidos. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, basicamente nós vamos acessar os dois campos e vamos testar. Se um dos dois está vazio, retorna falso. Certo? Aí beleza. Aí ele vai tentar fazer uma conversão para número dos dois. Ó. Vai tentar converter o primeiro e vai tentar converter o segundo. Se qualquer uma das duas der uma exception, lançar uma exceção de eu não conseguir converter o número, o texto para número, então se der uma exception vai cair no cat aqui, ó. Então ele retorna falso. Se ele não der uma exception, então quer dizer que ele retorna true. Então esse método ele só vai retornar true ou falso para nós, só true ou falso. Se ele retornar true, quer dizer que ele passou nos testes, os campos estão preenchidos e não deu nenhuma exception. Então ele vai retornar true só quando ele passar por esse if aqui, porque se ele entrar nesse if ele já retorna falso. Se ele não entrar nesse if, ele vai para o try, tenta converter o número 1 e tenta converter o número 2. Se ele conseguir converter os dois, aí beleza. Então ele passou no teste do if que os dois não estão vazios, passou no teste da conversão, então retorna true. Tá. Se não passou, retorna falso. Só isso. Então vamos lá, is dados válidos. Então a gente vai criar aqui um método fora do construtor, tá? Um método vizinho ali do limpar, fora do construtor. Então public boolean is dados válidos. Is é porque quando é boolean, normalmente a gente coloca is como sendo o começo, ao invés de get. Tá? Porque is é de né? Está válidos dados? Então beleza, então a gente só quer, esse método simplesmente vai dizer pra gente se os dados que estão no momento é válido ou não. Primeira coisa a fazer é atribuir, né, esses dados. Então eu coloco em duas strings mesmo, string n1, aí eu vou lá e pego o meu text field número 1, ponto get text, e pego o texto do número 2. Então a mesma coisa, número 2. Pronto. Aí eu pergunto, bom, se o número 1 for igual a vazio, ou o N2 for igual a vazio, se um dos dois for igual a vazio, acabou, eu já retorno falso. Então nesse momento o método é finalizado, retorno falso. Tá bom, vamos supor que ele não passa desse if. Eu vou tentar fazer duas conversões, né? Double ponto parse double no primeiro número e double ponto parse double no segundo número. Vou tentar fazer essas duas conversões, certo? Se eu conseguir fazer no try, né? Se eu conseguir fazer essas duas conversões sem lançar nenhuma exception, então eu digo para o meu método retornar true. Se surgir qualquer exception, então eu falo para ele retornar false. Então, ou seja, ou esse método retorna true ou esse método retorna false. Agora é muito fácil, né? Basta, antes de realizarmos a soma, verificarmos esse método. Na hora que formos fazer o cálculo da soma, perguntar se os dados estão válidos. Entendeu? Cadê o cálculo da soma? Isso aqui é só um método que verifica, né? Então cadê o cálculo da soma? Bem aqui, ó. Olha só, cadê a soma? Tá vendo aqui, ó? A soma? Isso aqui não é a soma? O que a gente faz aqui? Faço um if, ó. Se is dado válido igual a true, então, se esse método me retornar true, então eu faço a soma. Aí, eu faço a soma. Se esse método não me retornar true, então o que eu faço? Eu dou uma mensagem para ele, joptionPane.show message dialog. Eu digo que meu pai é o componente pai, parent componente é a classe diz, e aqui eu dou a mensagem, ó, dados inválidos. Dados inválidos. Pronto, não faço a soma. Mas voltando se o dado está correto. Só corrigir antes de, só testar, né? Calcular
Olha lá, dados inválidos, ó. Não pode calcular desse jeito aqui, ó. Vou pôr uma letra aqui, ó, dados inválidos. Por quê? Eu não consegui converter esse aqui para double e nem esse. Então ele lançou except. Se eu pôr aqui, ó, 1 e aqui uma letra, dados inválidos. Se eu colocar número e número, calcular, somou. Então, ou seja, nós vinculamos aquela ação de somar, condicionamos ela se esse método retornar true. Então verifique aí.